que nós conversemos, e eu quero deixar bem claro para vocês, interrompam a hora que vocês desejarem. Por quê? Porque isso aqui não é uma missa, né, gente? Não é um culto. Eu não sou o padre ou o pastor que esteja conduzindo essa missa, né? Vamos dizer assim. E além do que, o grande problema que nós temos hoje nesse mercado EAD é o acolhimento, né? Como é que eu vou dar esse acolhimento para vocês que estão aí do outro lado? Né? Dizer sejam bem-vindos, vamos interagir. Aí entra outra palavra, né? Protagonismo. Como é que eu vou fazer com que vocês sejam os autores, os protagonistas, né? Aquelas pessoas que estejam realmente ativas nesse circuito que é tão frio, né? O EAD. Nós ainda estamos nesse processo evolutivo para transformarmos o EAD, né, no que aquilo que realmente possa ser. Luciane, você levantou a mão, por favor? Professor Bira, o professor Luciano também está entrando, tá? Professor, deixa eu dar um alôzinho para ele aqui, pessoal. Está ali, o Luciano José Pires. Tudo bem, professor? Estou conseguindo entrar agora. Não, fica tranquilo, nesse mundo digital a gente sabe que os problemas estão aí. A famosa lei de Murphy, né? Murphy's Law. Ainda mais aqui, que é uma região distante aí de Curitiba, né? A conexão é bem mais complicada. E aí deve ser satélite russo, né? Provavelmente. Mas seja bem-vindo, professor. Obrigado. Então, gente, vamos lá. Vou dividir um material com vocês aqui, né? Tá aqui, ó, uma janela, né? E eu vou buscar esse material que está... Onde é que está esse material? Compartilhar. Eu vou abrir-o aqui. É que eu estou acostumado a usar mais o Teams, né? O Meet, para mim, ele é uma novidadezinha, né? Tá aqui. Vocês estão vendo esse material? Não, né? Conseguem ver? O professor Luciano consegue ver, Luciane? Ainda não. Não? Não. Tá, então vou minimizar aqui novamente. Vou fechar aqui o cancelamento. Vou abrir e vou colocar uma janela de novo. Mas ele não está aparecendo. Lu, você consegue, por favor? Eu vou colocar uma guia para ver se eu consigo. Acho que eu consigo por aqui, deixa eu ver. Não está aparecendo. Só um pouquinho, professor. Tá, porque ele não está abrindo para mim. E ele está minimizado na tela, mas eu não consigo puxá-lo para compartilhar. Se você puder, por favor, eu agradeço. Aquele material que você deu um tapa, né? Sim, só um minutinho. Aham. E enquanto isso, gente, eu vou falar de um cara, entre aspas, né? Que a literatura traz como, às vezes, traz, né? Como 3.000 antes de Cristo, já vi como 2.000 antes de Cristo, 1.500. Sun Tzu, né? Aquele famoso livro, A Arte da Guerra. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Inclusive, coloquei 2 materiais para vocês, 2 apresentações esparsas, retiradas do YouTube, que falam sobre a obra dele. Tá, mas por que nós vamos utilizar esse chinês e por que essa obra? Bom, se nós estamos falando em estratégia, se nós estamos falando em planejamento, isso vem do mundo militar. E Sun Tzu, general, foi um dos grandes elaboradores das estratégias para se vencer no campo militar, nos campos de batalha. Né? Muitos utilizaram desses escritos. Né? Vamos supor, de 3.000 a.C. até 500 a.C., que a literatura traz, que possivelmente ele tenha escrito o livro. Né? Talvez seja difícil comprovar exatamente a época, mas a obra existe. E a literatura também nos traz que Napoleão Bonaparte e Mao Tse-tung utilizaram essa obra, A Arte da Guerra, em seu avanço, né, em suas estratégias. Bom, Mao Tse-tung, vocês sabem, né? A China é o que é hoje, pelo bem ou pelo mal, graças ao Mao Tse-tung. A grande revolução chamada Revolução Cultural que ele causou na China.
econômica também. E Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte. Outro daqueles planos expansionistas que algum europeu teve, né? E aqui, nesse caso, foi o francês, a França, né? Napoleão. Enfim, é uma das obras, assim, que eu considero no plano estratégico, como das mais importantes, porque nos traz ensinamentos. E pelos vídeos que serão anexados para vocês, enviados a vocês, vocês verão que, claro que alguns daqueles conselhos precisam passar por um upgrade, uma atualização, mas são muito, muito mesmo utilizáveis para quem deseja aplicar os seus planejamentos. Está chegando aquilo, obrigado. Então, esse material, aqui já vamos para a terceira lâmina, nós vamos falar sobre o que é estratégia. Vamos lá, gente. Se eu vou à guerra, se eu vou ao mercado, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter uma estratégia para que esse planejamento alcance o seu resultado. Convenhamos, né? A gente fala que o resultado é a obtenção do lucro. Vamos lá. Lucro não é pecado. Lucro é o objetivo de qualquer organização, qualquer empresa. Por quê? Porque é para isso que nós vamos ao mercado, gente. O lucro, obtido, logicamente, de uma forma ética, responsável, ele propiciará que qualquer organização cresça, avance em outros mercados, o market share, obtenha inovação, melhore as condições internas para o seu público interno, desenvolvimento tecnológico, enfim. O lucro propicia tudo, inclusive longevidade. Quem é que não quer que a sua empresa, a empresa que você representa, que você carrega, ostenta, viva o mais tempo possível no mercado? Né? E, aliás, mais importante ainda, a gente fala em comprometimento, né? E orgulho. Orgulho em pertencer a essa organização. Hoje nós temos algumas dificuldades no mercado. Eu seria até antiético em citar o nome das empresas, mas existem algumas organizações em que você não gostaria de dizer que faz parte. Portanto, o que os jovens procuram hoje, antes de ingressar em qualquer instituição, é que os seus valores estejam de acordo com os valores daquela empresa e vice-versa. Porque se não estiverem, esse casamento não dará certo. Porque ao assinar o contrato, você está realizando esse casamento. Assim como aquele casamento formal que existe lá fora entre duas pessoas, aqui é o meu casamento com a organização. Eu não estou, de forma alguma, vendendo a minha alma. Eu estou vendendo a minha inteligência, a minha criatividade, a minha força de trabalho, durante aquele período que eu estaria ali. Portanto, nada mais justo, nada mais ético que, enquanto eu estiver ali, eu dê o melhor de mim. Isso é ético, isso é cristão, gente. Alguns exemplos do passado dizem assim, eu vou fraudar um atestado, eu vou faltar porque eu tenho que fazer outra coisa, mas usar uma argumentação falsa para a empresa. Pergunto, é certo, é correto fazer isso? Claro que não. Claro que não. Se você tem os seus princípios, os seus valores, o seu Deus, a sua religião, como é que você age de uma forma que é contrária a tudo isso? Então, há que se repensar esses postulados que você coloca para a sua vida, certo? Então, vamos lá. Tudo isso que nós estamos falando, gente, o marketing fala muito bem sobre isso. O marketing trata das estratégias necessárias para se avançar no mercado. Existem até obras sobre isso, né? Mar Vermelho, Mar Azul, Oceano Vermelho, Oceano Azul, em que, quando você está no Oceano Vermelho, a briga é muito acirrada. Você tem que se digladiar com outras empresas e por isso que é sangrento, é vermelho. Se você consegue inovar, palavra da moda, hein? Inovação, criatividade, né? Consegue inovar, sai desse mar vermelho, vai para o mar azul, onde são poucos os concorrentes, você pode nadar a braçadas, largas braçadas, né? No caso de uma Apple da vida, outras empresas que também chegaram nesse patamar, são poucas, dá para citar, né? Mas o que é mais importante quando se atravessa essa fronteira
desse mar vermelho para o mar azul, é que você consegue ter muito mais rendimento sobre os seus produtos. Consequentemente, terá que reinvesti-los para continuar esse forte processo de inovação. Entendem? Estratégia. Mas não está só localizada no ambiente do marketing. Assim como nós dizemos, inovação não depende de um setor, de um departamento dentro da empresa, como antigamente era assim. Eu mesmo, nos meus tempos de jovem, quando eu trabalhei na Siemens, né, existia um departamento de inovação. Esqueça, isso não existe mais. Hoje, inovação tem que estar no DNA de cada um. Senão você não conseguirá com que isso faça parte da cultura, né, organizacional do ambiente. E, claro que para atingir isso, a estratégia para que atinjamos esse ambiente pleno de inovação, existem várias escalas que nós temos que seguir. O ambiente tem que ser aberto, muitas vezes a hierarquia é inexistente, né? Eu não preciso mais que os antigos chefes, gestores, hoje a gente fala em líder, né, possuam sala específica, nome na porta, estacionamento separado. Eu sou do tempo ainda, vou falar em Siemens novamente, e dos anos 80, em que até o restaurante dos gerentes era separado por um vidro, onde nós comíamos no bandejão e víamos os gerentes comendo em pratos com bebidas em garrafa, nós naquela máquina de suco. E eu pergunto para vocês, isso é trabalhar em time? Isso é estar comprometido? Muitas dessas coisas mudaram, muitas ainda estão mudando, né? E a estratégia pressupõe isso, que nós saibamos que existe lá fora uma concorrência. Sun Tzu trata como inimigo, né? E essa concorrência, ela deve ser observada, analisada, estudada. Existem até algumas ferramentas, como a chamada benchmarking, que é nada mais, nada menos do que olhar essa concorrência, ver o que eles estão fazendo, as boas práticas, e principalmente, se eu estou comendo poeira, a organização que eu represento está comendo poeira, eu tenho que praticar o mesmo benchmarking, né, que essas empresas que estão na frente praticam. Se eu não tenho a capacidade de inovar, pelo menos durante um tempo, entre aspas, copie, para chegar junto, né? Então, aquela história, se eu inovo, eu saio à frente. Tenho que continuar reinvestindo na inovação para manter essa dianteira. E cada vez mais, né? Uma 3M da vida, que é uma empresa que é conceituada no mercado como fortemente inovadora, investe mais de 30% em inovação, gente. Está aí com vários produtos. É a empresa que mais emite patentes de inovação. Então, estratégia, de novo, eu sempre vou, né, faço esse voo externo, holístico, do todo, mas eu volto para o tema principal. Eu tenho que ter um plano A, eu tenho que ter um plano B, eu tenho que ter um plano C, né? Nesse mundo atual, 2020, a única empresa que previu determinadas situações que aconteceriam em 2020 foi a Maersk, que no plano dela, estratégico, pressupunha a existência de uma futura crise biológica. E com base nisso se saiu muito bem. O professor Luciano é mestre nisso em logística, né? Se vocês querem consultar alguma coisa relacionada à logística, é esse cara, é o Bam Bam Bam. Então eu só estou falando aqui coisas que talvez ele venha a complementar muito mais para vocês num outro momento, né? Eu só estou citando a Maersk como um exemplo desse planejamento estratégico que outras empresas mundiais não tiveram, ok? Lu, se puder, por favor, mudar a lâmina. Então, gente, aqui, ó, essa é só para simbolizar que nós temos os mais variados caminhos. Agora, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, não é isso? Então, eu tenho que colocar as velas, aproveitar o vento, mas eu tenho que ter um leme, eu tenho que ter algo que me diga para onde eu irei, né? E o mercado, ele é bastante agressivo, né?
dizem, né? Eu não posso chamar os inimigos. Mas, gente, cada percentual, 0,1% que você adquira no mercado, pode significar milhões de dólares, né? Então, o avanço significa a vitória. E hoje nós temos globalizado, né, internacionalizado, uma alta competição da China. Nós temos países que são, até citando assim, né, eu tenho o software, quem domina até hoje são os Estados Unidos, né, o Vale do Silício, apesar de que muitas empresas da Califórnia estejam migrando para o Texas, mas são os Estados Unidos. E quando eu falo em hardware, eu estou falando num expoente que é a China, mais especificamente a cidade de Shenzhen. Então, vamos lá. Eu tenho que estar atento a tudo que está se passando no mundo. Se eu falo em nanotecnologia, o meu planejamento, a minha estratégia, tem que estar sempre com os olhos sobre Israel, né? E se eu falo no aspecto médico, biológico, na parte de educação, PhD, é a Índia, que hoje exporta os melhores médicos. Se você olhar na Inglaterra, se você olhar nos Estados Unidos, né, a maior parte dos profissionais dessa área são indianos. Até no Brasil, se você vai procurar, é difícil encontrar indianos. Há uma requisição bastante grande sobre esses profissionais, né? Então, o quanto o mercado quer, e ainda mais em particular na Índia, que é uma especificidade daquele mercado, eles têm castas, e para você quebrar as castas, você tem que se sobressair de alguma forma. E o ensino, eu não falo educação, porque educação é em casa, né? O ensino é o que propicia as formas para que as pessoas quebrem essas castas e se sobressaiam. Então, atenção a isso. E o Brasil, o planejamento, a estratégia, hoje, está fortemente voltada para o mundo agro. Vocês sabem, né? Grande responsável pelo nosso PIB, pelo avanço tecnológico. Nós estamos formando multinacionais aqui dentro, que estão já atuando lá fora. Já são mais de 109 países que compram produtos agropecuários do Brasil. Em proteína animal, somos o maior produtor, em soja também, em milho. Quer dizer, aproximadamente 13% a 14% da população mundial vive com os nossos produtos, né, com o nosso mundo agro. Ou seja, 1/5, né? E o que mais? Vai crescer? Claro que sim. Por quê? Todas essas empresas, o Paraná é muito forte em cooperativas, possuem planejamento estratégico. Algumas pretendem se internacionalizar, outras têm como base, né, a Copavel, por exemplo, ampliar sua base no oeste do Paraná, adquirindo mais cooperados. Porque ainda não temos os 100% dos agricultores cooperados. Então, a estratégia, o planejamento dessas cooperativas é, sim, ampliar o seu quadro, a recepção de produtos. Recepção pode ser de milho, pode ser de trigo, pode ser de soja, né? Pode ser de carnes. Há uma briga bastante grande pelas carnes suínas também, né? A Frimeza hoje é a maior operadora de carnes suínas, briga bastante com outras, porque não pode perder esse mercado. Enfim, estratégia, gente. Lu, se puder mudar, por favor. Interrompam ao momento que quiser, gente. Coloquem suas observações. Nós estamos aqui para conversar, ok? E, só para dizer para vocês, eu não sei se uma boa parte está em Curitiba ou não, o que eu posso dizer para vocês é que está frio. Eu imagino que na cidade do professor Luciano esteja mais frio ainda. Mas hoje cedo fez -1 aqui, professor Luciano. Aí deve ter feito o quê? Deve ter nevado, não é possível. Não chega tanto, mas aqui estava -3. Então, para aqueles que são fora aqui da região sul, parabéns para vocês, viu? Porque não é fácil. Por isso que eu estou com essa blusa também, né? Porque, claro que tem aquecedores ligados, mas é uma particularidade nossa, né? Professor Biran, eu estou aqui no chat também, postando algumas informações básicas do planejamento estratégico, da estratégia. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode entrar ali no chat e postar a sua dúvida, que a gente vai tentando trabalhar aqui diretamente com as dúvidas. Isso, muito bom. Até estou olhando aqui o chat também. Obrigado, professor.
O professor cita, inclusive, a SWOT, né, que tem aquele nome um pouquinho absurdo, chamado FOFA, né? Mas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O marketing utiliza demais. E ela é simples, ela é básica. Ela não chega nos patamares das ferramentas que hoje, né, Design Thinking, Canvas, mas é muito boa, gente. Ou na parte profissional, ou na parte pessoal. Porque pense bem, estou eu lá utilizando a ferramenta, como fraquezas e forças. Como forças, a minha comunicação é boa, mas como fraqueza eu não tenho inglês. Vou até falar um pouquinho sobre isso, gente. O teu planejamento, a tua estratégia, vai ter que comportar o domínio do idioma inglês. Ainda é o dominante. É a linguagem da internet. Como é que nós vamos sobreviver nesse mundo sem dominarmos a língua? O latim de hoje, que é o inglês. Ah, professor, mas tem aplicativos hoje que traduzem. Vamos lá, gente. Uma das competências que nós temos que ter, obrigatoriamente ter, é o domínio do idioma inglês. Porque a ferramenta nem sempre terá aquela emoção, aquela perfeição, e demonstrará que a pessoa tenha competência, habilidade para esse domínio. E você só conhece uma cultura quando domina esse idioma. Então, uma ferramenta muito importante, né, para você estabelecer contatos mundiais, para você trabalhar em grandes multinacionais. Veja lá, quando ela coloca no perfil da vaga, domínio do idioma inglês. Não é the book is on the table, é domínio. Então, quer dizer, e isso me propicia que eu vá buscar, que eu vá beber na fonte, lá fora. Isso é ler no original. Porque quando se traduz, gente, aí já é o estouro da boiada. Está todo mundo lendo junto, deixou de ser inovação. Portanto, as grandes discussões, os fóruns que ocorrem no LinkedIn, que é um aplicativo, que é uma rede social profissional muito importante, muitas vezes exigem que você domine isso, tá? Então, vamos lá, gente. O SWOT, ela vai forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E você constrói para o teu lado pessoal e para o teu lado profissional, tá? E mais ferramentas. Inclusive, aconselho que vocês também deem uma procurada, usando o método do porquinho, né? Dá uma fuçada, também no mundo VUCA e no mundo BANI. Né? O mundo VUCA é dos anos 80 e o BANI já é dos anos 2000, 2018, inclusive. E ela trata, esses dois mundos, como planejamento estratégico, tratam muito dessa inconstância do mundo atual. É interessante, gente. E tem até um vídeo no YouTube que trata muito bem sobre o mundo VUCA, tá? É de uma moça chamada Alckmin, mas explica legal, tá? Vamos lá. Ainda continuando nesse basicão, feijão com arroz, da nossa estratégia. Vamos lá. O que demonstra nesse mundo que eu tenho uma estratégia? Tá, quando você está lá na tua organização, na tua empresa, e pelos corredores, salas de reunião, você vê aqueles quadrinhos escritos visão, missão, valores. Você não dá bola para aquilo. Mas eu digo para você, aquilo é estratégico. A empresa está divulgando aonde ela pretende estar, visão, né? Qual a missão dela aqui e qual a fundamentação, o sedimento que ela usa, os valores para que isso aconteça. E nesses valores, coloca-se a ética. Eu sempre me questiono, pessoal, por que ensinar ética nas faculdades, né? Porque ética é caráter. Ou você tem, ou você não tem. Mas vamos lá. É importante que saibamos que a crise que nós vivemos hoje no país é uma crise ética. E se nós não colocássemos a ética como um valor fundamental, muitas pessoas viriam assim, depois de cometerem as irregularidades, os crimes, diriam, mas não constava lá a ética. Se eu já tenho ética como valor na própria Petrobras, e aconteceu o que aconteceu, imagine se eu não colocasse, gente. Então, quando vocês voltarem os seus olhares, novamente, ao encontrarem missão, visão, missão, valores, saibam, não precisa decorar, mas pelo menos ter ciência do que aquilo está transmitindo. É uma informação importante, né? É um guia.
É uma meta a ser seguida, ok? Um pouquinho mais adiante, outra lâmina, Lu, por favor. Eu vou prender a Lu aqui porque, né, eu não consegui puxar por aqui. Que mais que se fala hoje que é estratégico? Claro que sim. Leadership é liderança, né? Todo mundo está cansado de ouvir falar, mas vamos lá. Liderança é representado na cultura norte-americana como a águia cabeça branca, né? Símbolo dos Estados Unidos. Raro de encontrar, porque se fosse as galinhas, a gente estaria cheio aí, mas nada contra a galinha, coitada, né? É um produto nosso, inclusive, aqui, muito bem vendido e preço acessível. Mas pensem bem, é muito mais difícil você formar líderes. Vamos lá, por áreas, estrategicamente falando. Nos esportes, na política, aonde mais? No mundo empresarial. Quais são os líderes que nós poderíamos citar? Já tivemos alguns casos e hoje a gente se arrepende muito em tê-los, né, colocado no nosso patamar, aqui no nosso pódio, né? Mas a liderança é estratégica. Aonde eu tenho problemas, onde eu tenho ruídos, é porque eu não tenho liderança. Por que hoje se fala, né, se questiona, liderança é nato ou ela pode ser desenvolvida? As duas coisas. Agora, se eu não acreditar que ela possa ser desenvolvida, eu nem teria um módulo de liderança nas universidades, né? Claro que pode ser, mas é um processo árduo para ser construído. Não é fácil, não é para qualquer um. Não são todos que querem se transformar em líderes. É um processo difícil. E o líder mexe com a motivação, ó, estrategicamente falando, né? Motivação das pessoas, que é como um banho. Você tem que tomar todos os dias, mesmo que no inverno seja menos 2 graus, né? Tomar banho. As competências que hoje são necessárias para o sucesso no mercado. Só um tópicozinho aqui, gente. Comunicação foi e continua sendo um dos principais. Se você aplica uma pesquisa nas empresas, né, você verá que ela aparece sempre em primeiro ou segundo lugar. Porque a comunicação é tudo. Ou você passa uma informação na forma correta, sem perda de tempo, e isso é prejuízo, né? Dá retrabalho, causa tantos transtornos, atritos, né? Não passar uma informação da forma correta. Por isso que se enfatiza também o feedback, que é uma das ferramentas da comunicação. Pode ser feedback, feed forward, seja o que for. Mas a informação, a comunicação, ela é fundamental. Então, das competências, eu considero a principal a ser trabalhada, das habilidades, né? E, enfim, gente, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque a hora, ela, voa. Então, apoio, trabalhar em times. Hoje se fala em colaborativo e não mais competitivo. E eu não vou falar em política, né? Porque hoje coloca-se isso como um aspecto político. Eu estou falando no aspecto voltado para o organizacional. E isso nos diz que um bom exemplo são os coworkings. Está ouvindo falar sobre isso? Coworkings? Tem vários, em todas as cidades tem os coworkings. Aqui na cidade de Curitiba, a prefeitura também tem 5 ou 6 que coloca gratuitamente. Tem que ter alguns requisitos, mas pouca coisa. Uma MEI, né, uma microempresa, mas fornece ambiente agradável. As paredes são aquelas paredes padrão Google, né? Pretas, todas rabiscadas. Fornece impressora, muitas delas 3D. Enfim, toda a base para que você possa produzir. Existe um tempo para você produzir, 6 meses a 1 ano. Oferece também a rede tecnológica, telefonia, etc. Mas o ambiente jovem e comunicativo colaborativo. Isso é estratégico, gente. Por quê? Muitas vezes eu estou me batendo para criar um determinado projeto e alguém que está próximo a mim vem e auxilia nesse projeto, às vezes se transformando até no próprio sócio. Tá? Então, vamos lá. Liderança estratégica, né? Colaborar também é estratégico. Estar automotivado é importantíssimo para nós. Eu cito um exemplo, né, vamos lá, um pouco da Igreja Católica, da história da Igreja Católica, né? Os santos, né?
Por que que vocês acham que os santos são representados com aquelas auréolas, ou com luzes, ou com alguma coisa que destacasse essas pessoas? Porque eram líderes, pessoas que realmente irradiavam a luz e não eram buracos negros, né? Negros, black hole, né? E, aliás, falam que a startup mais antiga e que mais deu certo foi o catolicismo, né? Porque uma empresa formada por 11 pessoas e ele contratou, dizem, né, um dos piores membros que ele podia encontrar para a sua startup, né? E funcionou. Então, são atributos que hoje o mercado está exigindo muito rapidamente. Eu não posso me tornar obsoleto. E as estratégias, gente, vamos lá. Para isso eu tenho que estar aberto, eu tenho que estar receptivo e tenho que conhecer. Não vamos questionar as faculdades porque ainda é o instrumento que nos traz o conhecimento, caso eu deseje buscá-lo. O Google somente, como muitos falam, para quê? Por que vou estudar se o Google me traz tudo? Mas lembre-se, você tem que estar direcionado, orientado por alguém que tenha experiência, que diga, com essa visão de mundo, o que é importante naquele momento, o que será importante mais tarde, porque se você é atacado por muitas informações, isso vai causar um esgotamento, e ao mesmo tempo vai se perder entre tantas informações. Tem muito spam, tem muito lixo, né? Se puder mudar, por favor, a lâmina, Lu. Professor, Luciano, alguém quer interromper? Ó, fiquem por vez, hein? Aqui tem uma listinha de 35 pessoas querendo falar, mas eu pego uma por vez, tá bom? Ou como faz aquele barulhinho, né? Cri, cri, cri. A próxima lâmina, até dei já um spoiler, a rapaziada gosta muito disso, né? São os termos que o mercado está trazendo. Dei um adiantamento já do que é necessário e as competências. Vamos lá. Resiliência, né? Ou seja, o mercado vai te dar muito soco, gente, mas você tem que estar preparado. Quedas e mais quedas. Não se fala que, nesse mundo atual, admite o erro? Vamos lá. Admite, sim, mas que ele seja rápido e que não seja repetitivo. Porque se for, aí poderá comprometer a você e aos outros, certo? Tá, focado. Com a avalanche de informações que nós estamos recebendo, muitas vezes você não acaba fazendo uma reta, mas você tem que ter o mínimo possível de dispersão, tem que estar voltado para aquilo que você tem como meta para você e para o seu negócio, ok? As competências que eu estou citando aqui, basicamente, são as mais importantes, mas claro que tem outras, e eu sou fanático pela comunicação. Eu sei que a comunicação é tudo, né? Tanto é que eu digo para os alunos mais jovens, né, que, em primeiro lugar, aprendam bem o português, a interpretação dos textos, para depois irem para as outras disciplinas, a matemática em segundo lugar, bem próximo, porque se eu vou para geografia e história e eu não sei interpretar, além de ser manipulado, eu não vou entender bem as coisas, né? Então, é ter a própria compreensão das coisas. E nós, professores, assim como o professor Luciano, nós não estamos aqui para incutir o nosso pensamento para os alunos. Ao contrário, gente, nós queremos que vocês sejam críticos o suficiente para saberem o que é bom, certo? Não se deixem manipular pelas informações superficiais que hoje aparecem, porque por trás daquilo sempre pode ter uma outra conotação, mas o papel nosso é que vocês pensem com as suas próprias cabeças, não com a cabeça dos outros, ok? Isso é uma base. Lu, se puder mudar, por favor. Aí, ó, essa palavrinha, né? Mindset, modelo mental. Traduzido, modelo mental. É aquilo que eu estou falando na consequência daquilo que eu falei para vocês agora. Que vocês estejam preparados para essa nova vibe, né, para essa nova batida que nós estamos tendo agora, principalmente pós-2020, como diz o americano, 2020, né? E eu achava que seria um ano tão importante, há 4 anos atrás, de uma outra forma, mais positiva, que o meu e-mail tem lá, né? O meu nome e 2020.
Mas a virada, ela foi um pouco mais dramática, radical, impensável, né, do que nós realmente sentimos, né? Ou sentimos fortemente. Então, gente, mindset é estar conectado, estar preparado para toda essa nova, é uma ruptura que nós estamos vivendo. O mundo digital, ou seja, é um mundo, hoje trabalha-se mais com e-commerce, né? Nós temos marketplace, que são essas lojas que estão localizadas ali, onde vários produtos estão sendo vendidos. Mas, claro, é um mundo digital, mas eu não posso perder algumas coisas básicas, como atendimento, respeito, outra palavra da moda, né? Respeito. Então, o planejamento, a estratégia, está aqui, mas eu não posso perder, é um tronco, né? Eu não posso perder alguns galhos que sempre farão parte desse planejamento. Enquanto os cães ladram, enquanto a caravana passa, ou enquanto os cães ladram, a caravana passa, é um ditado árabe, né? Então, enquanto o planejamento vai à frente, eu tenho outras coisas que caíram, não estão em primeiro plano, mas são importantes. As técnicas de vendas, isso é estratégico, né? Não adianta colocar somente o robô para vender, se a pessoa do outro lado denota um pouquinho mais de atenção, né? Tem um escritor chamado Cláudio Torres, que ele escreveu a Bíblia Digital, que ele diz que a carência maior nesse século é atenção, é carinho. Se você puder fazer isso, estrategicamente você estará ganhando o mercado, né? Mindset. Qual é o mindset? Qual é o modelo mental que as pessoas hoje têm? Estão fragilizadas? Estamos fragilizados? Estamos, né? Tem uma base, uma carência religiosa bastante grande. As pessoas procuram bastante autoajuda. Enfim, é o pote de ouro no fim do arco-íris. E não está no Facebook, não está no Instagram, gente, como muitos pensam, né? Porque a gente só vê coisas positivas nessas redes sociais. Existe vida real também. Então, se você trabalha mercado, seja na área comercial, seja na área de tecnologia, você estará construindo algo para alguém do outro lado, junto com ele. Não é como o mercado antigamente fazia, que produzia algo e dizia, agora vou vender lá do outro lado, precisem ou não. Hoje é construído a 4 mãos. A estratégia nossa prevê sempre do outro lado um consumidor, né, e que esse consumidor realmente esteja sendo atendido. Dona Lu, se puder mudar, por favor. Então, aqui, gente, bom, aqui eu trouxe um pouquinho também, já que nós falamos, eu até fui ali para o professor Luciano falando do SWOT, aqui eu trouxe um pouquinho do Design Thinking, né, que é a ferramenta da moda, né? Veio do mundo da arquitetura para o mundo organizacional, e às vezes coloca-se 5, às vezes 6 etapas, né, para fazê-lo. Eu penso que ele veio do brainstorm, que o mineiro chama de toró de parpite, né, que é muito importante, é muito democrático, é muito colaborativo, porque através dessas ferramentas eu vou reunir pessoas e essas pessoas irão construir a resposta para um problema existente, ou a solução, ou algo novo, né? Então, vocês vejam ali, entra a empatia, que hoje se fala tanto, né? O que é empatia? Vem do grego empateia, colocar-se no lugar do outro. Enfim, sentir o que o outro está sentindo. Então, essas etapas, né? Eu tenho aqui, ó, decidir, idear ou idealizar, prototipar e testar. Parece tão óbvio, mas o grande momento disso tudo é colocar as pessoas em sincronia. E quanto mais diferentes forem essas pessoas, dizem, né? Melhor será, porque as pessoas, elas trazem ideias diferentes. Claro que se eu colocar 5 engenheiros, talvez eles pensem mais no aspecto prático, mecânico, técnico da coisa, do que se colocar um advogado, um arquiteto, um músico, né? Enfim, mais eclético seja esse grupo. Mas é um pequeno exemplo, uma pequena amostra do Design Thinking. Ele tem toda uma ideologia, mas só para complementar sobre a ferramenta SWOT. E um pouquinho mais sobre o brainstorm, gente.
essa ferramenta que chama tempestade de ideias, volto a dizer, né, toró de parpite, é tão básica, não tem custo. É claro, o único custo é você tirar as pessoas dos seus postos de trabalho, colocá-las numa sala e fazer com que emerjam, né, as ideias. Pode fazer também remotamente, hoje se pratica bastante isso, né, home office, etc. Mas o que eu posso dizer é que as estratégias estão aí, utilizando-se das mais diferentes ferramentas. As ferramentas estão à disposição, basta nós conhecermos e utilizarmos. Agora, é claro, se eu sou sabedor que existe e não utilizo, pode saber que a concorrência está fazendo isso. Consequentemente, terá melhores resultados do que eu tenho, certo? Dona Lu, mais uma lâmina, por favor. Aqui, ó. E a estratégia prevê que o negócio alcance as suas metas ou até suplante, ultrapasse, né? Quanto mais, vírgula, melhor, né? Não como dizia a Chanel, né? Quanto menos, melhor. Aqui é quanto mais. E uma das coisas que se fala hoje também, que não se falava antigamente, é que o RH precisava fazer parte do board, né? Antes ele ficava embaixo do financeiro, alguns terceirizaram, meu Deus do céu, gente. Aquela época da terceirização, as empresas que terceirizaram a gestão de pessoas, nada mais fizeram do que passar a informação para o seu público de que vocês não me interessam, gente não interessa, tá? Então, o RH, trabalhando com estratégia, assim como as demais áreas, de volta a dizer, eu não quero um departamento de inovação dentro da organização, eu não quero um departamento estratégico dentro de um departamento. Eu quero todos, ao mesmo tempo, pensando em inovação e todos agindo estrategicamente. E aqui, como exemplo, eu trouxe somente isso aqui, dizendo que tudo numa área de gestão de pessoas, seja os talentos que nós precisamos, eu tenho que passar a melhor imagem possível do meu negócio para que esses talentos, os jovens promissores, venham até mim. Vinde a mim as crianças, né? Ou seja, eu preciso de melhores pessoas para poder vencer. Agora, se eu passo uma imagem negativa, é lógico que eu não vou atrair os melhores. Que mais? Ali diz também os aspectos legais, né? Eu tenho compliance, que hoje é muito importante. Eu tenho a Lei Geral de Proteção de Dados. Dados é o petróleo do século XXI. Né? É com os dados que você forma o perfil daquele consumidor, daquele cliente que tem do outro lado. Portanto, muito cuidado, gente, com esses dados que você tem do seu consumidor. Também, muito cuidado no aspecto pessoal com as informações que você fornece nas mídias sociais, porque assim está sendo construído o chamado persona, que é o consumidor, o cliente, e mais fácil será ainda atingir você. Quando se passa na rua e vê uma pessoa rindo sozinha no celular, é porque já sabem o que ela gosta, né? Já estão enviando para ela exatamente aquilo que atinge o emocional daquela pessoa. Não pense que nada é sem sentido. O que mais que eu posso fazer aqui? Mapeamento de competência, já falamos lá atrás sobre as competências, né? Enfim, se nós falamos em estratégia, tem que ser estratégia para todos. Eu estou mostrando o RH, eu falei um pouquinho sobre inovação, né? Então, e olha, chega a notícia de todo lado, né? E o que mais que nós podemos fazer para com que nossa organização não somente sobreviva, porque sobreviver é o básico do básico, mas sobressaia. Então, sobreviva e sobressaia sobre os demais. A nossa existência aqui, gente, não é para sermos meros batedores de cartão. Nós temos que, na linguagem dos engenheiros, agregar algo em nossa existência. Temos que ser diferentes dos demais. Nós temos que ser o lobo nessa estrutura, não um bando de ovelhas, né? Coitada das ovelhas. Bichinhos tão bonitinhos, mas tão bobinhos, né? Que se você tocá-los para o caminho que você quiser, elas irão, inclusive até para o precipício. Portanto, sejamos diferentes. O capitalismo, que ainda é o sistema dominante,
apesar de que nós façamos o possível para que ele não exista na forma como ele deveria ser, e que ele esteja sendo bastante contestado no mundo atual, quando ele observa que você desse lado é um talento, fez algo diferente, se esforça mais, aparece mais, a empresa vai pensar você, vai taxá-lo de talento e vai investir em você. Aí naquela estrutura, né, você vai aparecer cada vez mais, será mais exigido, será levado para outras bases, quem sabe na forma global dessa empresa, né, a exigência será muito maior. Consequentemente, receberá mais, terá melhores benefícios. É o peso, é a responsabilidade por ser esse talento. Dona Lu, pode passar para mais uma lâmina? Então, aqui, gente, eu quero só fazer uma costura e abrir também para uns comentários. A hora passa rápido demais, né? Vamos lá. Estratégia, planejamento. Existem uma infinidade de ferramentas. Eu citei aqui somente a SWOT, eu citei o Design Thinking, falei como uma organização tem que trabalhar no todo, não somente no aspecto inovação, mas como também estratégia. Todos devem estar, no bom sentido, contaminados com esse vírus, está na moda, né? Com esse vírus positivo, né? Da estratégia do planejamento e da inovação, criatividade. Ou seja, sermos diferentes, trabalharmos de uma forma que nos sobressaiamos nesse mercado comum, mar vermelho, que aí existe. Ok? Deixa-me ver. Querem perguntar? Querem colocar alguma observação? Professor Luciano, tem alguma coisa que a gente possa discutir aqui? Alguém falou sobre design. O Matheus está perguntando aqui em relação a essa situação do profissional de recursos humanos, ele não somente trabalhar com gente, mas com gestão, né? E realmente o foco que se cobra do profissional de recursos humanos é que esse venha contribuir mais para o planejamento estratégico da organização e não somente com o papel burocrático que até então se tinha na gestão de recursos humanos, né? Então, hoje você tem sistemas, você tem ferramentas de suporte à gestão de recursos humanos que faz toda a parte burocrática praticamente. Então, se o profissional de recursos humanos ele não se atentar a essa necessidade latente das organizações dele contribuir com o planejamento estratégico, com a estratégia da organização, ele realmente vai ficar desatualizado para o mercado que aí está esperando dele mais, né? E daí o Matheus, novamente, ele questiona aqui, né? Um ambiente aflorado como cooperativo, essa transformação, talvez fruto desse novo formato de gestor de RH, realmente isso, né? Quando a gente fala de competitividade, aí nós temos que ter a ideia que a competitividade, que até então se tem em muitas organizações internamente, onde você vê disputas de setores, né? Disputa de profissionais por cargos, por departamentos criando rixas dentro da organização, isso não é um ambiente agradável, não é um ambiente necessário para a organização. A competitividade ela deve ficar para o mercado. A organização como um todo ela deve coexistir dentro de um ambiente competitivo, mas para o mercado. E internamente ela tem que buscar essa colaboração. E daí entra o papel da liderança, né? O papel do gestor de recursos humanos, dando suporte para os gestores, para esse novo gestor que tem que atuar mais como um coach mesmo, né? Um aconselhamento mesmo profissional, para que as pessoas deixem o lado competitivo para o mercado e dentro do ambiente interno a colaboração, né? Então, é esse o papel que se busca dentro desse novo formato de gestor de recursos humanos. Esse papel de liderança das pessoas focadas na gestão, no planejamento estratégico. Nossa, muito bem colocado, professor. Obrigado. Obrigado, Matheus, também. Eu venho de um tempo em que a área de gestão de pessoas ainda era recursos humanos, né? Falava-se que era o principal ativo de uma organização, o ser humano, mas não se praticava realmente isso. Tanto é
que em uma das organizações em que eu atuei, a área de gestão de pessoas ficava embaixo da controladoria. Nada contra controladoria. Mas pense bem, quando você tem um plano, um projeto a discutir, o primeiro questionamento do racional, do lógico, do investimento é se trará retorno ou não. Claro que nós temos, como CEOs, como pessoas que hoje controlam as organizações, representantes de engenharia, de finanças, e aquele profissional de gestão de pessoas que dizia, eu acho, o achismo está fora, né? Então, você tem que trazer resultados. Prometeu 10% com a aplicação de um novo treinamento, terá que ter o retorno de 10%. Mas participar do board da empresa é importantíssimo. E o RH, claro, com o passar do tempo, evolução, participou, hoje participa, decide, né, e participa das estratégias, constrói as estratégias. Por quê? Não adianta eu ter a melhor das máquinas se eu não tiver um pessoal devidamente habilitado para usá-las. Quem sofre muito com isso é a Volvo, por exemplo. Os caminhões altamente eletrônicos, né? E eu não tenho mão de obra apropriada para trabalhar com isso. Então, eu tenho que despender um tempo enorme, um gasto em evoluir essa mão de obra para colocar naquele produto que é altamente evoluído, né? E o professor também falou do ambiente competitivo. Hoje se fala muito em ambientes tóxicos, né? Que são realmente ambientes onde você não consegue progredir, produzir, porque só se produz quando se está feliz. Aliás, felicidade é o módulo mais procurado em Harvard, né? Porque lá é o aluno que procura o professor, né? Então, se tem vagas, você consegue, se não, né? Então, esses ambientes em que você vai na segunda-feira arrastando a carcaça, Walking Dead, zumbi, só para cumprir com o horário, ambientes tristes, né? Você não vai ter criatividade, não vai produzir nada. Quanto melhor for o ambiente, por exemplo, eu trabalho com o professor Luciano de segunda a sexta-feira, né? Chega na sexta e digo, Luciano, chamado de Luciano, porque trabalha comigo, né? Churrasco lá em casa domingo. Isso passa a ser o sexto dia. Eu faço amizades, não é obrigatório fazer amizades, mas se eu faço, fica melhor ainda. E quando eu vou para esse trabalho, que deixa de ser trabalho, passa a ser prazer, né? Nós vamos para resolver problemas juntos. O que surgir, a gente está ali no mesmo grupo. Para nós, estar no ambiente de... É algo festivo, e não aquela coisa negativa que existia antigamente. E a gente sente muito facilmente essa energia negativa nos ambientes. Portanto, né, é importante que nós saibamos aonde nós estamos, o que queremos, porque se estamos no ambiente errado, temos que repensar essa vida, né? Porque a passagem aqui é muito rápida. Mais algum comentário, pessoal? Temos tempo. A Luciane levantou a mão, acho que ela quer se posicionar alguma coisa? Opa, por favor. Luciane? Acho que ela deixou a mãozinha levantada e esqueceu. Acho que ficou,